Terceiro lugar, com misericórdia. O versículo 2, Jesus disse: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Nós falamos aqui, algumas semanas atrás, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia que é a junção de duas palavras, miséria, pobreza, situação difícil, córdia, de coração. Córdia vem de coração. Então misericórdia é quando eu coloco o meu coração na miséria do outro, na dor do outro. Quando eu vou julgar alguém, eu tenho que ter esse sentimento de misericórdia. Eu tenho que me lembrar, quando eu cometer um erro, como eu gostaria de ser tratado, ou melhor, todos nós aqui um dia vamos nos apresentar diante de Deus, todos nós, amados. E quando a gente chegar lá, seu esposo não vai estar junto, a sua esposa não vai estar junto, o seu pai não vai estar junto, a sua família não vai estar, vai ser você e Deus. E Deus, ele vai nos julgar. Agora a questão é, como que nós queremos ser julgados diante de Deus? Por um Deus misericordioso ou por um Deus rigoroso? Jesus disse que da mesma medida que eu medir, eu serei medido. Da mesma medida que eu julgo, eu serei julgado. Então, se eu olho para o meu próximo e vejo as falhas dele com misericórdia, é assim que Deus vai ver também quando eu cometer erros. Agora, se eu sou rígido, como eram os fariseus, que Jesus disse: ai de vós, fariseus e escribas, que não entram no reino de Deus e também não deixam os homens entrar, porque eles dificultavam tanto o caminho que nem eles mesmos conseguiam cumprir, muito menos as pessoas. Então eu quero ler com os irmãos um texto que está em Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. Preste atenção, amado. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos ele devia? 10.000. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Presta atenção aqui, uma pausa. Aquele servo tinha uma dívida impagável, 10.000 talentos, não tinha como pagar, era uma fortuna. E aí a única forma de pagar era: vou vender a tua mulher e teus filhos. Ele se prostrou, chorou: por favor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, eu vou pagar. E aí o Senhor teve misericórdia daquele servo, ele julgou com misericórdia. E aí agora continua, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Quantos dinheiros, irmãos? Presta atenção a diferença, hein? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar a seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui Jesus estava falando de perdão.
Mas nós também podemos aplicar isso para o que nós estamos falando hoje. Aquele servo, ele tinha uma dívida impagável, 10.000 talentos, era uma fortuna, não tinha como pagar isso. Era impagável. Mas quando ele prostou-se ao seu senhor, ele teve misericórdia e falou, e livrou ele daquela dívida. Agora, quando alguém devia para ele 100 dinheiros, que era um valor muito baixo, era um valor pequeno, ele não perdoou o seu próximo. Ele jogou o seu próximo na prisão. E aí, quando o seu senhor soube disso, mandou torturar ele e lançar ele na prisão. Então, qual que é a lição aqui? A lição é essa: que na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Na mesma medida que eu julgo o meu próximo, eu serei julgado. Então, eu tenho que julgar e avaliar o meu próximo com misericórdia. E aqui eu faço uma ponderação importante. Quando eu falo que nós temos que ter misericórdia, nós temos que entender que nós não podemos ir para o extremo. Porque eu não posso ser rigoroso demais, inflexível demais, julgar com antecedência, não tentar entender a situação, colocar um padrão inatingível. Não posso ser rigoroso demais, mas eu também não posso ir para o outro extremo, que é de ser flexível demais, que é relativizar demais a verdade. Então nós temos que encontrar o equilíbrio de fazer aquilo que é certo, com misericórdia, com amor, mas nós não podemos e não devemos relativizar a verdade. Nós temos que tratar o certo como certo e o errado como errado. Tem que ter seriedade, tem que ter amor, tem que ter compromisso, tem que ter misericórdia, mas tem que ter seriedade. Então esse é o equilíbrio que nós temos que buscar. Quando nós vamos julgar alguma situação, nós temos que ter cautela para não julgar antes da hora. Nós não podemos julgar com hipocrisia. E nós também não podemos agir sem misericórdia.